Senhores acadêmicos, bom dia. Um prazer aqui estar de volta com vocês para nossas aulinhas de Teoria Geral do Processo. Deus esteja sempre em nosso meio, nos acompanhe, nos inspire e dê a vocês uma boa aula de conteúdo. A análise que faremos hoje para os senhores são manifestos do juiz no processo para realizar esse impulso oficial que é imposto a ele nessa principiologia processual. Vamos, portanto, analisar um pouco sobre os despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Esses são os atos que o juiz irá prolatar no processo diante das circunstâncias, daquilo que é necessário para aquele ato processual. O juiz, portanto, terá o prazo de 5 dias para prolatar os despachos no processo. Todos os outros atos que não forem decisões ou sentenças serão despachos de expediente, como o próprio nome já nos revela, para meras circunstâncias de expedientes. O juiz então terá até 5 dias para prolatar os seus despachos, como, por exemplo, mandar citar, intimar uma testemunha, designar audiência de instrução, designar uma perícia. São atos meramente que o juiz utilizará no processo de mero expediente. Nós devemos até lembrar que alguns desses procedimentos de expediente, chamados práticas ordinatórias ou atos ordinatórios, a própria serventia deve realizá-los. E o juiz, após, irá apenas conferi-los, ratificando a eles como autuar processo, rubricar e numerar páginas desse processo, abrir vista às partes para o Ministério Público, né? Então, o próprio escrivão, a escrivania, o escrevente farão esses atos chamados ordinatórios, corriqueiros, triviais, e o juiz, após, irá conferi-lo, ratificando-os. Portanto, os atos chamados, os manifestos do juiz chamados despacho, terão essa perspectiva de não ter nenhum comando decisório, a não ser mera prática de expediente que vai existir dentro do processo, como citar alguém, designar a audiência, intimar as partes. É essa a finalidade dos despachos, que deve ser prolatado dentro do prazo de 5 dias. Mas a gente sabe que esses prazos podem ser ultrapassados, basta que o juiz justifique excesso ou acúmulo de serviços da serventia. Os juízes no nosso país têm um número considerável de processos, de 10, 15, 20 mil processos, poucos servidores, então ele sempre está justificando não despachar tendo o prazo estipulado por lei, que é de 5 dias. Devemos lembrar que contra despachos, por regra, não se tem nenhum recurso. O máximo que a parte pode fazer é um pedido de reconsideração ou ir ao tribunal pedir que avoque, porque temos um despacho tumultuário no processo. Então pode pedir ao tribunal que avoque aquele processo para se corrigir aquele mero despacho tumultuário no processo, procrastinatório, né? Mas a regra geral é que contra o despacho não se tem nenhum tipo de recurso, a não ser essas regrinhas, esses expedientes utilizados dentro da marcha processual como pedido de reconsideração, né? Tirante isso, ou pedir que ao tribunal que avoque aquele processo para se corrigir o despacho que tem esse caráter tumultuário no processo. Mas nós temos um outro manifesto do juiz do processo chamado decisão. Então, a decisão no processo já vai resolver uma questão incidental. E, costumeiramente, o juiz lança a mão de uma decisão, por exemplo, para fazer um despacho saneador, que é um marco divisório ali entre sanear o que ainda precisa ser suprido de diligências e designar, né, uma audiência, definindo as provas. Então, ele resolve questões incidentais que surgiram no curso do processo. Então, para essa decisão, o juiz tem o prazo de 10 dias para prolatá-la no processo. Ela vai, por exemplo, em algumas circunstâncias, trazer às partes uma decisão que nós conhecemos por liminar.
que vai antecipar os efeitos de mérito, ou até uma decisão liminar apenas preparatório para o curso de uma ação principal. Contra essas decisões liminares, ou seja, contra o ato decisório, essa decisão que o juiz tem 10 dias para prolatá-lo, a parte terá um recurso chamado de agravo, que pode ser de instrumento e retido, né? E hoje ele tem 15 dias para fazer a interposição desse agravo. Superado o despacho, a decisão, o juiz poderá também prolatar no processo, comando dele, as sentenças. As sentenças poderão ser com solução de mérito ou sem solução de mérito. Essas sentenças também poderão ser chamadas declaratórias, condenatórias ou constitutivas, e até noutras hipóteses, as chamadas decisões ultrapetitas, extrapetitas ou infrapetitas, que são lançadas no processo, ou as chamadas decisões teratológicas, que são aquelas decisões em que o magistrado fundamenta num sentido e decide de forma contrária. Ela é totalmente colidente, contraditória, por isso ela é chamada teratológica. Mas nós temos também as sentenças chamadas ultrapetitas, extrapetitas e infrapetitas. As chamadas sentenças extrapetitas, ou seja, fora do pedido, né? Essas sentenças são consideradas nulas. A parte, às vezes, pediu apenas danos materiais e o juiz, dentro dos autos, concede, além de danos materiais, danos morais. Há uma decisão extra, fora do pedido, que o juiz concedeu. Mas essa decisão do juiz também poderá ser ultrapetita, além do pedido. A parte, por exemplo, formula um pedido de 50 salários mínimos de danos morais. E o juiz, envolvido pela lei de qualquer modo, não concede só 50 salários mínimos, mas 80 salários mínimos de danos morais, ou seja, além do pedido formulado pela parte. Essa seria a decisão chamada ultrapetita, além do pedido, ou seja, ela é nula também. Mas teremos decisões chamadas infrapetitas ou citrapetitas, aquém do pedido. A parte, às vezes, formula um pedido de danos materiais e danos morais. E o juiz analisa apenas os danos materiais e, por omissão, deixa de analisar os danos morais pleiteados pela parte. Fica uma sentença aquém do pedido formulado pelas partes. O juiz deixou de analisar, o que é bem diferente daquelas outras circunstâncias em que o juiz, às vezes, nós temos que ele tem na sua decisão casos de omissão, contradição ou erros de ofício que ele poderá corrigir-se, retratar dentro dessa decisão. Mas as sentenças do juiz dentro do processo, que devem ser prolatadas, diferentemente do processo em que a legislação determina que devam ser em 5 dias, as decisões em 10 dias, as sentenças devem ser prolatadas em 30 dias. Mas esse prazo poderá ser extrapolado de acordo com o acúmulo de serviços que se tenha na serventia. Às vezes a serventia ficou muito tempo sem juízes, e um novo juiz que assume agora pega aí numerosos processos acumulados e ele vai precisar justificar que está prolatando as suas decisões além de 30 dias em decorrência desse acúmulo de serviços, de falta de servidores. Mas a doutrina processualista civil nos traz também outras qualificações para a sentença, que pode ser declaratória, condenatória, constitutiva e mista. Então nós poderemos ter no universo das sentenças essas roupagens. A regra é que a maioria das sentenças, todas elas por si mesmas, são declaratórias, elas declaram alguma coisa no processo. Mas algumas sentenças constituem as partes em novos direitos, em nova condição social ou estados sociais. Por exemplo, quando temos um divórcio, uma investigação de paternidade.
A pessoa que começou o processo era casado. Ao final do processo, o seu status social agora é de solteiro. No processo de investigação de paternidade, ele não tinha um pai e agora já tem um pai, mudou o seu status social. Então essa sentença prolatada aí, ela é constitutiva. Mas em alguns processos a sentença poderá ser condenatória. O juiz ao final trará um comando condenatório, arbitrando que alguém pague alimentos, que pague os danos morais ou materiais. E a gente passa a observar, portanto, que em muitas circunstâncias eu poderei ter uma sentença que ao tempo só seja declaratória, constitutiva e condenatória. E quando ela tiver mais de uma dessas características, ela, portanto, será mista. Observem, por exemplo, que o processo começou com uma investigação de paternidade e o juiz, ao reconhecer essa paternidade, declarou quem era pai, constituiu o autor num novo estado social de filiação e já arbitrou alimentos aí, condenando o investigado a pagar esses alimentos. Então a sentença deitada aí pelo juiz terá o caráter misto. A estrutura de uma sentença, segundo o novo Código de Processo Civil, já há muito tempo vem caminhando nessa direção, tem 3 partes distintas: relatório, fundamentação e dispositivo. Toda sentença, portanto, tem que trazer bem definido, é claro, nós teremos lá nos juizados especiais cíveis, regidos pela Lei 9.099/95, que em muitas circunstâncias dispensa seu relatório nas decisões, porque lá nós temos os princípios da economia processual, da celeridade, informalidade, que regem aquelas ações. Mas a regra é que teremos a sentença com estrutura de 3 partes bem definidas: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório da sentença traz a notícia dos principais fatos envolvidos nessa ação: o nome das partes, a notícia da lide, a citação realizada, as audiências de instrução realizadas, as alegações apresentadas. Todos esses fatos principais têm que vir no relatório da sentença. Segunda parte da sentença, chamada fundamentação. É hora do juiz trazer os fundamentos que irão convencê-lo a decidir aquele processo. Ele vai trazer notícia de um julgado, de uma doutrina, de uma jurisprudência, de um dispositivo legal, de lei, todos eles na direção pela qual ele vai decidir esse processo. Porque ele não pode fundamentar o processo de um jeito e decidir de forma contrária, que aí nós teremos o que nós chamamos de decisão teratológica, contraditória. E o final do processo, o final da sentença, a última parte dela, é o dispositivo. É onde o juiz efetivamente trará o seu comando decisório para julgar procedente ou improcedente e dizer se declara determinado fato, se condena ou constitui determinada pessoa em direitos tais. Esse é o dispositivo. Essas 3 fases da sentença não podem ser em ordem diversa. A sentença sempre terá na sua parte inicial o relatório, depois a fundamentação e depois o dispositivo. Não pode haver uma inversão dessas fases ou etapas dessa sentença. Mas as sentenças também, segundo o artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil de 2015, podem se dar com solução ou sem solução de mérito do processo, ou seja, analisando ou não o mérito da ação. A exemplo de quando o processo é extinto por abandono da causa, não houve análise do mérito. Mas quando o juiz acolhe o pedido, julgando procedente a ação e condenando alguém, houve análise do mérito. E a gente volta já já para analisar.